Que a graça deste Deus, que é Mãe cuidadora, que nos amamenta e consola, esteja com todos e todas vocês nesta manhã. Amém. Prezada comunidade, caros irmãos e irmãs, hoje a imagem bonita que nos é apresentada pelo profeta Isaías é de uma mãe que amamenta, que acolhe no colo, recebe um filho, uma filha. Esta é uma das mais poderosas imagens de Deus que se oferece nas Escrituras, que fala de Deus como uma mãe, né? A gente costuma ouvir falar de Deus como Deus Pai, né? Também nas orações a gente ora pelo Deus Pai, mas aqui o profeta Isaías refere-se a Deus como sendo uma mãe cuidadosa, que nos acolhe no colo, que nos amamenta, que nos consola. Apresenta esta promessa de futuro em que nós retornaremos, seremos recebidos novamente por Deus, como se no seu braço, no seu colo carinhoso. E eu achei muito interessante essa apresentação da amamentação feita no texto como um gesto de carinho, né? A versão mais antiga, essa aqui é a nova versão que a gente leu hoje, a versão mais antiga ainda enfatiza mais ainda este gesto da amamentação como sendo o cuidado que o profeta Isaías promete para o povo no futuro. E eu então logo me recordei, pensei sobre a amamentação e me recordei das leituras que fiz recentemente do Sigmund Freud, né? Aquele que criou a psicanálise. E o Freud, então, ele tem um estudo muito profundo sobre o impacto da amamentação e vamos dizer assim, da separação do seio materno na constituição da nossa própria identidade, da nossa subjetividade, do nosso eu. Quando nós nascemos, né, ainda sem uma consciência de nós mesmos, nós somos um só com a nossa mãe ali, que nos carrega no colo para cima e para baixo, né? Nos amamenta. Quando a gente começa a reclamar, já bota no seio de novo e nos oferece essa acolhida, esse carinho, né? Essa sensação de retorno àquele lugar seguro da onde o bebê acabou saindo, né? Depois de passar 9 meses lá dentro de um lugar seguro. A amamentação é o reencontro com aquele lugar seguro em que nós fomos gerados. Então, essa experiência que progressivamente a criança vai passando, de dar-se conta de que aquele seio, né, aquele peito no qual ela mama, não é uma parte do seu corpo, mas é um objeto externo a si mesmo. Aquela fonte de prazer que é o amamentar não está comigo o tempo inteiro. Então a criança começa a desenvolver mecanismos para quando se sente necessidade, se sente insegura, se sente com fome, se sente com medo, ela chora, ela grita, ela manifesta a sua insatisfação para tentar conquistar novamente aquele seio materno. É nesse processo que nós começamos a nos tornar o que somos. O nosso eu, a nossa individualidade, a nossa subjetividade começa a se formar a partir do momento em que nós nos separamos do seio materno. O mundo externo começa a ficar evidente para nós. Nós não somos um todo, com as fontes dos nossos prazeres e satisfações. Para o Freud isso é um processo doloroso, né? A gente sabe bem, quem foi mãe e amamentou, sabe como é difícil, né? Esse processo de separação do bebê
Às vezes nem a mãe quer, né? Mas precisa progressivamente a criança ir se desenvolvendo na sua identidade, na sua autonomia, na sua individualidade, até que aquele momento mais traumático em que a gente decide não pode mais mamar, acabou. Aí a gente vai ter que interagir com aquela criança nesse momento de frustração e de sofrimento. Sobre essa experiência que Freud menciona, ele diz que nós passamos, na verdade, cada um de nós, a nossa vida toda procurando satisfações que nos remetem àquela experiência primeira da amamentação, de sentir-se completamente unificado com a nossa mãe, né? Com a nossa, como se fosse um retorno a um eu completo, sem separação, sem rompimento. Cada um de nós, passa a sua vida inteira procurando de alguma maneira satisfazer aquela frustração inicial. Então nós, nos nossos relacionamentos, procuramos retomar aquele encontro com o peito materno, né? Os vícios que a gente adquire na vida, fumar um cigarro, beber, né? Mais do que a conta, né? Sempre é uma tentativa de satisfazer aquela grande insatisfação, aquele grande trauma que nós sofremos na nossa infância. E o Freud, muito interessante, nesse livro chamado Mal-Estar da Civilização, ele diz que as religiões geralmente se colocam para o ser humano como uma experiência de retorno a esta experiência da amamentação. Na religião a gente tem a promessa de retornar ao grande seio materno, aquele lugar onde não havia sofrimento, aquele lugar onde não havia decepção, onde não havia um afastamento daquela fonte de segurança, de prazer, de alegria, de felicidade. Isso está em várias religiões de maneiras diferentes, e nesse texto de Isaías essa promessa reaparece para o povo judeu. O Isaías anuncia que ao final dos tempos nós vamos retornar à completude deste encontro, deste convívio com essa mãe que nos amamenta. Que imagem bonita! O Isaías, ele um dos profetas mais impactantes do Antigo Testamento. Ele, na verdade, o livro de Isaías, que tem 66 capítulos, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 39, é uma parte que aconteceu mais ou menos 700 anos antes de Cristo. É o primeiro Isaías, quando o povo do sul da região da Palestina, né, Judá e Jerusalém, vivia sob a ameaça do Império Assírio. Este reinado do sul iria logo perder a sua independência e ser dominado pelo poder dos assírios. Nessa época vivia este primeiro profeta Isaías, e ele identificava então algumas falhas, erros que o povo cometeu, anunciando então o juízo e sofrimento que cairiam sobre o povo. Algumas coisas que o profeta Isaías anunciava é que viria sofrimento em virtude dos pecados, da injustiça social, do abandono de viúvas, do abandono de crianças órfãs, da desigualdade entre aqueles que possuíam muitas casas e muitas terras e parte do povo que vivia na miséria e na pobreza. O profeta Isaías criticava
a arrogância da elite do povo de Israel e a idolatria, colocavam outros valores acima de Deus, violando esse que é o primeiro mandamento, né? O profeta Isaías identificou isso, foi à corte, foi a todos os lugares, ao templo, e denunciou essa injustiça forte que havia no povo judeu naquela época, e anunciou então, portanto, que por causa daqueles pecados que o povo estava cometendo, viria um período de muito sofrimento. Ele anunciava, na verdade, o exílio para o qual seria levado o povo, o exílio da Babilônia. A segunda parte do livro de Isaías, portanto, essa foi a primeira parte, o anúncio do juízo de Deus em virtude dos pecados do povo. A segunda parte fala então da destruição do templo de Jerusalém, fala desse grande aprisionamento das lideranças e de muitas famílias desse povo judeu que foi levado ao exílio na Babilônia, isso já uns 150 anos depois, em 587 aproximadamente. Esse povo vive já então no exílio, vive longe da sua casa em Jerusalém, vive longe dos seus familiares, vive longe do templo onde podia celebrar e prestar sacrifícios de purificação a Deus. Um povo que vivia no exílio em servidão, sofrendo e chorando em virtude desta punição que receberam por parte de Deus. Ali, esse segundo Isaías, esse segundo trecho que a gente chama de Deutero-Isaías, o segundo profeta Isaías, ele começa a anunciar que Deus já logo vai tirar esse jugo, esse peso das costas do povo, e começa a anunciar a libertação futura, começa a anunciar que Deus já percebeu que o povo sofreu o suficiente. A partir dali se anuncia a libertação, e a partir do capítulo 45, o profeta Isaías anuncia que virá um grande rei que chama de servo sofredor e irá libertar o povo do exílio da Babilônia e levá-lo de volta para Jerusalém. Este chamado servo sofredor, anunciado pelo profeta Isaías, é visto por ele como o Messias esperado. E muitas pessoas identificaram que este Messias era o rei Ciro, que era o rei dos persas, o império que vinha crescendo e tomou o domínio da região, desbancando os babilônios. A esperança estava neste imperador, neste grande líder político chamado Ciro, que iria então libertar o povo da servidão, do exílio. A terceira parte, que é onde se situa o nosso texto em específico, chamado Trito Isaías, já acontece aproximadamente uns 50, 60 anos depois, já em 520. Imagina, o primeiro Isaías começou 700 anos antes de Cristo, e essa terceira parte do livro é escrita só 520 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 180 a 200 anos depois. Ali, esse terceiro profeta, ele já está de volta em Jerusalém, com o povo que voltou do exílio, e ele então reconhece que também Ciro, ainda que tenha libertado o povo do exílio, ele não era este grande profeta, este grande Messias, este ungido da parte de Deus, que traria a salvação final, a salvação definitiva. E é nesse contexto que o profeta anuncia que o Messias verdadeiro que virá, ele vai proporcionar o nosso reencontro com a experiência materna.
Esse Messias que virá não é como o rei Ciro, que libertou, mas que permaneceu como imperador. Esse Messias que virá, ele trará completa satisfação, a realização do reencontro que a gente espera desde que nascemos, a superação desse grande trauma que foi a separação daquela experiência de segurança absoluta que nós tínhamos no seio materno. Então esse livro do profeta Isaías, ele nos fala de um padrão que é muito comum dentro dos profetas do Antigo Testamento. Primeiro denuncia o pecado humano, anuncia a punição de Deus e o sofrimento, e por fim promete que Deus dará a salvação. Este ciclo está presente no Antigo Testamento em vários momentos. Deus vê que o ser humano não consegue cumprir os mandamentos, peca, erra, falha, anuncia seu juízo, pune e por fim promete a salvação. Nós, pessoas cristãs, olhamos para o Antigo Testamento desde as lentes, o crivo, o olhar de Jesus Cristo. Jesus Cristo rompe com este ciclo presente no Antigo Testamento, este ciclo de pecado, punição, sofrimento e promessa de libertação. Jesus Cristo, com sua morte, ressurreição e por fim sua justificação dada a cada um e cada uma de nós, acaba com esse ciclo de punição que está presente no Antigo Testamento. Nós identificamos, inclusive quando lemos o profeta Isaías no período do Advento, nós olhamos para esse profeta Isaías e identificamos que esse servo sofredor que será enviado não é o profeta Ciro, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é este Messias, este ungido de Deus que nós acreditamos que os profetas já vinham anunciando desde sempre. Jesus Cristo e nenhum outro Salvador, nenhum outro político, nenhum outro projeto humano, nenhum outro Salvador da pátria pode assumir o lugar deste servo sofredor que é o nosso Messias. O Messias, Jesus Cristo, morreu e ressuscitou para o perdão em definitivo dos nossos pecados, de modo que nós nunca mais precisamos reproduzir este padrão de pensarmos que o sofrimento que nós temos na nossa vida se deve aos erros que nós cometemos no passado. Jesus Cristo inaugura o reino de Deus. O reino de Deus nada mais, nada menos é do que o retorno ao convívio reconciliado com esse Deus que é como uma mãe que nos acolhe e nos amamenta. O reino de Deus é a resolução deste mal-estar que o Freud identifica, esse mal-estar que nós carregamos, esse desejo de retorno àquela experiência de plena satisfação, a superação dos nossos sofrimentos, das nossas frustrações. O reino de Deus é a resolução desta procura incessante de superar o sofrimento. É o retorno à completude daquele eu inicial, lá do início, quando a gente se sente abraçado, acariciado por Deus, compartilhando dessa experiência bonita da amamentação como uma completude. Nós já celebramos a antecipação que Jesus Cristo traz
desta experiência do reino de Deus na Santa Ceia. A Santa Ceia é um lugar em que nós nos encontramos novamente com esse Deus que nos pega no colo e diz: venham aqui, tragam o que faz vocês sofrerem, coloquem nas minhas mãos essa frustração que vocês carregam, este mal-estar que está presente na nossa comunidade, esse mal-estar que está presente na nossa sociedade. Tragam para cá, porque eu sou como esta mãe que coloca vocês no colo e amamenta e cuida e consola. Por fim, esse reino de Deus que é iniciado e inaugurado por Jesus Cristo, ele é a tarefa, anunciar esse reino é a tarefa que nós recebemos. O Evangelho de Lucas fala destes 72 que são enviados para ir adiante e anunciar de casa em casa, de porta em porta, aqueles que nos acolhem e aqueles que não nos acolhem, que o reino de Deus chegou até vocês. Eu anuncio neste momento a cada um de vocês que este reino de Deus prometido, inaugurado em Jesus Cristo, chegou a cada um e a cada uma de vocês. Vocês podem sentar novamente no colo dessa mãe, pedir consolo, cuidado e carinho, que ela vai atender vocês como uma mãe que amamenta uma criança. Que cada um de nós, que cada um de vocês, como pessoas cristãs, que esta nossa comunidade possa servir ao anúncio desta mensagem maravilhosa, através dos nossos gestos e ações, que vocês sejam estes emissários desta mensagem. O reino de Deus chegou a cada um e cada uma que dele necessita. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém.